Capítulo 19. Aprendendo com as raízes. No fundo do quintal de minha casa há uma jardineira com algumas plantas e uma árvore. Certa manhã, decidi arrancar um tipo de arvorezinha que estava seca há dias. Ela só tinha uns galhos secos e havia tombado para fora da jardineira. Achei que seria fácil e eu, abundando de desinformação e desconhecimento, me pus a puxar a pobrezinha, que, para minha surpresa, era mais forte do que eu. Puxei, tentei cavar a terra com os dedos e nada. O tronco era fino, quase seco, mas mesmo assim resistia bravamente contra meu intento de arrancá-lo. Peguei então uma pá de jardim e uma outra ferramenta que parece um garfo largo e pensei, agora vai. Mas o quê? A arvorezinha continuava mais forte que eu. Depois de ficar cansada de cavar em vão, notei que o vaso retangular, que fica na beira da jardineira, estava me atrapalhando, impedindo-me de ficar frente a frente com a minha adversária. O vaso é de um material como o cimento e eu não o consegui empurrar com as mãos. Encostei o corpo nele e, juntando forças, consegui deslocá-lo, o suficiente para me aproximar mais da arvorezinha. Reiniciei o processo, mas ela se mantinha firme na terra. Percebi que a terra estava dura, difícil de ceder aos meus golpes. Não pensei duas vezes. Fui até a torneira e a abri, trazendo a mangueira até o tronquinho teimoso. Molhei bem a terra. Na verdade, encharquei-a de água. Ah, agora sim! A terra não resistiu à água e amoleceu, tornando bem mais fácil o trabalho da pá e do garfinho. Fui cavando, cavando e apalpando com as mãos. Descobri finalmente a razão pela qual a arvorezinha se mantinha firme no chão, zombando da minha força. Ela possuía muitas raízes. Achava uma delas, cavava, puxava e ia seguindo com os dedos. Parecia não ter fim a raiz, porque quanto mais eu cavava, mais profunda ela estava. Como se não bastasse isto, aquela pequena árvore tinha várias raízes profundas. Não era só uma. Quando eu vencia uma delas, era hora de começar a batalha com outra. Depois de muito tempo e esforço, arranquei a arvorezinha que parecia tão frágil, mas que contava com fortes aliadas, as raízes que prendiam a terra. Aproveitei o buraco para replantar uma folhagem que estava no vaso retangular. Foi outro trabalho, não tão árduo, porque comecei aplicando as técnicas que havia acabado de aprender. Molhei a terra e fiquei de frente para o meu alvo. Esta planta tinha como que batatinhas nas raízes, diferente da arvorezinha, e não estavam tão profundas, já que o vaso era mais raso do que a jardineira. Trabalho terminado, dobrei os galhos da arvorezinha e os joguei fora. Juntamente com as raízes, me livrei de um monte de terra nas unhas, na roupa, nas mãos e nos braços. Limpei as ferramentas e deduzi mais uma lição aprendida. Enquanto travava minha grande batalha contra a arvorezinha, senti que Deus estava falando comigo. Sempre ouvi dizer sobre raízes de amargura, raízes culturais, raízes do evangelho, etc., mas nunca tinha compreendido muito bem o que são raízes e o que realmente elas fazem. Agora, depois de conhecê-las de perto, posso entender um pouco melhor suas funções. Elas fixam a planta à terra, além de absorverem os nutrientes necessários para sua sobrevivência. Uma árvore pode viver anos, décadas, séculos e resistir às intempéries do tempo, das variações climáticas, das ações dos homens e de outros fenômenos. Em nossas almas e memórias ocorre mais ou menos a mesma coisa. Nossas experiências ficam enraizadas, gravadas em algum canto dentro de nós, prendendo-nos às emoções boas ou ruins,
vividas no passado. Tais experiências nutrem nosso presente de sentimentos bons ou tóxicos. A cada circunstância de nossa vida, reagimos conforme o que trazemos dentro de nós. E se nossas raízes emocionais estiverem presas a fatos que nos causaram dor, angústia, medo, rejeição, humilhação, revolta, ódio ou qualquer outro tipo de sentimento que nos paralisa, assumiremos uma postura de autodefesa ou de autocomiseração. Ou seja, ou eu passo a agredir, a machucar aquele ou aquilo que está me confrontando, ou me faço de vítima e dou um jeito de fugir da situação sem querer tentar resolver a questão. O problema é que, se não arrancarmos tais raízes nocivas de dentro de nós, elas irão se aprofundando cada vez mais e nós produziremos frutos amargos à nossa vida e à vida daqueles que nos cercam. E pior, estes frutos trazem em si sementes que vão cair na terra, no coração de outras pessoas, e elas vão se espalhar pela nossa família, pela sociedade, pelo mundo. E nós, como geralmente não somos formados em jardinagem, levamos a vida cultivando plantas daninhas, regando-as com nossas atitudes egoístas e sentimentos cheios de conflitos, de fugas, de guerras externas e internas, destruindo sonhos e impedindo que nasça e floresça em nós um eu interior livre, pronto para aprender a resistir aos traumas, aos medos que sufocam a alma. Ainda quieta dentro de mim, me pus a pensar que nós também dispomos de ferramentas para cavarmos a terra do nosso coração e de nossa mente. Em primeiro lugar, devemos identificar e afastar os obstáculos que nos impedem de ficarmos frente a frente com o nosso problema. No caso da arvorezinha na jardineira, o obstáculo era o vaso retangular. No nosso caso, pode ser o orgulho, a autossuficiência, o medo, a soberba. É necessário empregarmos muita força e coragem para empurrar os obstáculos que obstruem o caminho para dentro de nós. Mas contamos com a ajuda de um Deus forte e amigo, que não desiste nunca de estar ao nosso lado. Em seguida, devemos encharcar a terra, o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus, que é a água que nos prepara, a fim de buscarmos a fundo as raízes que nos fazem mal. Com a fé, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, o domínio próprio, o amor, a alegria, a paz, que são ferramentas que o Espírito Santo nos proporciona com o seu fruto. Conseguiremos cavar e, com muita perseverança e determinação, localizaremos as raízes de mágoas, de dores, de frustrações, de abandonos, de injustiças, de medos, de violências, de humilhações e qualquer outra experiência traumática vivida que devem ser arrancadas e perdoadas. Este processo de identificarmos e de nos dispormos a enfrentar as raízes dos problemas, arrancando-as de nossa vida, é dolorido, demorado e difícil. Contudo, não podemos nos esquecer de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham conosco e que não estamos sozinhos nesta batalha. E se formos perseverantes no exercício constante de cuidarmos e de limparmos a terra do nosso coração e de nossa mente, nos tornaremos bons jardineiros de nós mesmos, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15.